Vamos ver aqui. Aê, beleza? Oi, tudo bom, galera? Aê! Boa tarde, Ana. Boa tarde. Pô, que show! Tem bastante gente para assistir essa minha primeira aula da tarde. Então, inaugurando esse novo horário com vocês, porque eu só estava dando aula de manhã. Então, hoje, olha o cabelo, cara, como é que já tá grande nesse período de quarentena. Como é que vocês estão de quarentena aí? Deve estar um tédio, mas espero que estejam estudando. O estudo salva, cara. O estudo salva. E então nós estamos entrando nesse horário para falar de botânica. Pintei meu cabelo todo de roxo. Mas deve ter ficado massa. Eu tô enlouquecendo também, Gabriele. Tá louco, velho. Mas estou fazendo comidinha. Estou fazendo comidinha. Estou estudando biologia. Surtos capilares da quarentena. Faz parte, né? Muito legal. Então, começando bem animado esse período de 40 minutos que a gente tem aqui para conversar um pouquinho sobre biologia, né? E coisa boa estar em contato com os extensivos, tá? Tanto da manhã quanto da tarde, porque até então eu só estava no da medicina de manhã. Mas lembrando sempre, turma, que a gente tem um outro canal que a gente se encontra todas as quintas-feiras, pelo menos comigo é nas quintas, que é lá no Objetivo Biologia, lá no Instagram. A gente faz lives para a turma de vocês às 11 da manhã. Então, eu estou aqui fazendo um pedido, uma súplica, para que vocês compareçam, né? Para que vocês prestigiem esse nosso horário que a gente tem. E lá é bem mais aprofundado, lá a gente tem 1 hora para trabalhar. E se quiser, a gente faz uma outra live na sequência e pode ficar mais de 1 hora lá conversando. Então, como eu tinha conversado com vocês na nossa única aula que a gente teve, naquela segunda-feira que antecedeu a pandemia, ou pelo menos que antecedeu a nossa quarentena, lembra que eu falei para vocês, eu espero encontrá-los na próxima segunda. E a gente acabou não se encontrando. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar botânica nessa primeira parte e depois ecologia, correto? Então a gente começa com botânica, com os conceitos importantes do assunto. Vamos ver aqui, Sor, vai continuar tua aula de onde paramos? Não! Aqui é do zero. Sor, tu pode falar quais conteúdos já foram dados em live? Pois é, lá a gente já está nas angiospermas, turma. Mas aqui eu vou começar do zero, tá? A gente parte do princípio. Então quem não assistiu às lives, nem se estressa, tá? A gente começa hoje do zero. Tá? Esses slides que eu mandei para vocês já faz um tempo, tem todo o conteúdo dessa primeira aula, que são os criptógamos. Tá? Então, não se estressem. Quem já assistiu a live, reforça o conteúdo. Lembra, a botânica cai 3 questões. 3 questões. Eu não estou conseguindo ver as lives, então acompanhe aqui no Paul Talk. Tá? Aqui a gente também vai ter o mesmo conteúdo, só que com um pequeno delay. Lá está um pouquinho mais adiantado, aqui vai ser um pouquinho mais atrasado. Então quem perdeu, começa aqui comigo. Começa aqui comigo, sempre esse horáriozinho das 5 às 5h40. Tá? A gente vai ter esse encontro nas segundas-feiras. Vamos parar de conversar, eu adoro bater papo, ainda mais quando tem chat. Vamos começar a ter aula então, tá? Vamos aquecer os motores, vamos falar de botânica, que é o estudo dos vegetais. Com a Sora Rê, vocês vão estudar os animais, tá? E comigo vocês vão estudar os vegetais. Então eu trouxe aqui, vamos virar aqui para a gente poder começar essa aula. Olha só, os slides que eu mandei para vocês para o ensino, tá? Aqui a gente vai falar sobre botânica. E o primeiro grande slide, vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí. Me confirmem se vocês estão vendo direitinho o cladograma, por favor. Eu não consigo ler as mensagens. Depois eu mando o nome do arquivo direitinho para vocês, tá? É o arquivo Botânica Criptógamos, tá? Eu acho que era esse o nome que eu tinha colocado lá. Isso, beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que notar é que dentro da biologia a gente tem que classificar os organismos para poder estudar eles melhores, certo? Que bom que está dando para ver. E cada coisa que tiver interesse eu focalizo melhor para vocês verem, tá? Então não se preocupem. Então vamos parar de conversar um pouquinho e vamos para a aula. Show de bola. Então, turma, como a gente vai classificar os organismos vegetais? A gente vai classificar eles de várias formas.
tá? Mas uma característica que eu falei na primeira aula para vocês, quem estava assistindo aquela aula daquela segunda-feira lá comigo, é que para ser vegetal, e aí foge da questão de ser alga, né? De ser uma alga, é que os vegetais eles protegem seus embriões, né? Tanto no gametângio feminino quanto no interior da semente. E isso é a nossa primeira classificação. É a classificação que vocês estão vendo aqui, ó, que é o termo embriófitas. Então, todos os vegetais são seres embriófitos. O que significa isso? Eles protegem os seus embriões. Então, o sucesso reprodutivo fica mais ou menos garantido, né? Porque imagina o teu embrião ficar livre, solto, a chance de todos morrerem é muito grande. Então, quando tu tem uma proteção embrionária, no interior do gametângio feminino, sempre leva vantagem. Então, aqui na evolução, isso aqui a gente chama de cladograma, tá? Que é uma árvore genealógica. Na verdade, essas árvores aqui, isso aqui foi o Darwin que criou na origem das espécies no livro dele. Na verdade, a gente tem que ter bem em mente duas coisas. Essa linha principal aqui é a evolução que acontece ao longo do tempo, onde os organismos vão somando mutações vantajosas e a partir da soma dessas mutações, grupos novos vão aparecendo. Ok? Esse processo é o que a gente chama de anagênese. É o processo mais comum de evolução dos vegetais. Os vegetais eles evoluem no mesmo ambiente que seus ancestrais. Eles não são separados por uma barreira geográfica, por um isolamento geográfico. Então, normalmente, as plantas elas evoluem por anagênese ou simpatria, mesma pátria. Então o que vocês percebem aqui, ó, nessa linha principal aqui do cladograma, é que a gente vai ter as características que foram surgindo ao longo do tempo, que foram somadas e aí apareceu os novos grupos, os grupos de vegetais modernos que a gente conhece no nosso planeta. Beleza? Até aqui tranquilo? Então, quem era o ancestral mais antigo das plantas, dessas plantas lindas que a gente conhece? Foram as algas verdes, ok? Por que as algas verdes elas não são consideradas plantas? Exatamente pelo fato de elas não terem fases de vidas bem definidas, elas não vão ter um gametófito e um esporófito bem definidos, não vão ter. Tá? Geralmente o gametófito é do mesmo tamanho do esporófito. O corpo de uma alga é um corpo taloso, tá? Não é um corpo lenhoso que forma raízes, que forma caule, que forma folha. Então, geralmente, o corpo de uma alga é taloso e os embriões não são protegidos. Ok? Mas o que foi de fato importante aparecer nas algas verdes que derivou todas as plantinhas que a gente conhece? Essas plantas multicelulares cheias de células. Foi proteger os embriões e o aparecimento da clorofila dentro do cloroplasto. Isso foi muito importante, porque no momento em que a célula tem cloroplasto, a taxa de fotossíntese ela é muito melhor e o indivíduo ele pode ter mais de uma célula, né? Isso é uma vantagem, cara. É muito mais vantajoso tu ser multicelular na questão adaptativa do que tu ser um unicelular, entendeu? Porque o unicelular ele tem uma única célula para proteger. Se essa célula morre, já era. Agora, um cara que é multicelular, ele leva vantagem, tá? Ele leva uma vantagem evolutiva. Então, o primeiro grupo de plantas que apareceu é o grupo das briófitas. Vamos ver se vocês conseguem focar aí, ó. Grupo das briófitas, que tem como representante os musgos, as hepáticas e os anterócitos, tá? São plantinhas que vão fazer parte desse grupo. A nível de vestibular, turma, os musgos é o que mais aparece na nossa prova. Não que a URGS exclua os outros grupos, entendeu? O grupo das hepáticas e o grupo dos anterócitos, eles vão aparecer também, tá? Eles aparecem, às vezes eles aparecem até em cladogramas. Então esse primeiro grupo aqui das briófitas. Logo em seguida apareceu o grupo das pteridófitas. E aí, cara, a gente pode observar que tem uma semelhança entre esses dois grupos, porque esses grupos eles não produzem flores. São plantas que não produzem estruturas reprodutivas visíveis. E isso é uma característica que a gente pode classificar. Quando tu não tem flor,
tu vai ser chamado de criptógamo, tá? O P é mudo, os criptógamos. E são os grupos das briófitas e das pteridófitas. Então, esses primeiros grupos, antigamente, eles eram chamados de vegetais intermediários. As algas eram inferiores, esses grupos que eu falei para vocês eram os intermediários, e os que possuíam flores eram os superiores. Mas, pelo amor de Deus, parte do princípio que a gente não pode classificar um organismo vivo qualificando ele entre superior, inferior, né, intermediário. Tu não vai fazer essa classificação, de jeito nenhum. A gente classifica a partir das estruturas derivadas que esses grupos apresentam. Certo? É isso que nos importa. Quando tu for estudar zoo e quando tu for estudar botânica, estuda a partir da evolução, das características que foram surgindo ou das características que foram sumindo. Claro, porque tem organismos que evoluem com estruturas sendo desaparecidas. Claro, depois tu vai ver na aula da Rê, os parasitas, eles perderam estruturas, eles perderam sistemas para poder viver mais tempo. Então, evoluir não quer dizer que só tu vai ganhar, entendeu? Ah, tu vai ganhar uma estrutura. Não necessariamente. Evoluir é se transformar. E tu pode te transformar para cima e para baixo. Correto? Muito bem. Então, como é que esse grupo das briófitas conseguiu evoluir? O que apareceu para elas poderem evoluir e se transformarem nos primeiros vegetais terrestres conhecidos? Muito bem. Então, a primeira característica, a gente já discutiu aqui, ó. O embrião é protegido dentro do gametângio feminino. O embrião é protegido, grava isso. Cara, como cai isso no vestibular? Cai muito essa questão do embrião protegido. E a outra característica foram estruturas que possibilitaram a menor perda possível de água pela planta. Porque tu imagina, tu tá vindo de um ambiente aquático e tu tá indo para um ambiente terrestre. Qual é a grande dificuldade? A falta d'água, cara. A falta d'água é muito complicado. Então, quais foram as estruturas que apareceram já nas briófitas para evitar a perda excessiva de água? Nós temos como a cutícula, sendo uma estrutura. A cutícula é uma camada de cerídeo que fica externamente à folha. Nas folhas das briófitas, nas folhas de todos os vegetais, a gente vai encontrar uma camada de cerídeo que a gente chama de cutícula. E esse cerídeo a gente vai denominar de cutina. Cutina. Então, essa camada de cutina, que forma a cutícula, vai evitar com que a perda de água seja excessiva. Agora, vamos conversar aqui. Deixa eu voltar minha carinha linda aqui. Ó. Vamos voltar aqui, vamos conversar. Agora, não quer dizer que a planta não vai perder água, cara. Ela vai perder menos água. Então, pela cutícula, não tem assim, ó, perda zero de água. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. A planta vai perder a água, mas bem menos. É a transpiração que a gente chama de transpiração cuticular. E outra estrutura que apareceu foram os estômatos. Aí sim, a planta consegue controlar a perda de água, porque aí é um processo voluntário de perda de água. Toda vez que a planta precisar que a seiva seja conduzida, a seiva bruta, aí ela vai perder água pelas folhas mesmo, tá? Aí existem estruturinhas que parecem dois feijões, com células em volta, são células anexas, e aí, cara, ela vai abrir o estômato, vai perder vapor d'água, concentra a quantidade de soluto nessas folhas, e aí tu tem o processo de transpiração acontecendo e a condução da seiva bruta, que a gente vai discutir um dia, tá? Nessa aulinha aqui, um dia vai ter lá, condução da seiva bruta, condução da seiva elaborada. Lembrando também aqui, ó, que essas primeiras plantas, as briófitas, elas não têm vasos condutores. Volta para o cladograma aqui. Volta para o cladograma. Ó. Elas não têm vasos condutores, tanto porque os vasos condutores eles surgiram aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi o aparecimento dos vasos condutores, que possibilitou o aparecimento das pteridófitas. Claro, então as briófitas, elas são as únicas plantas avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva. A seiva vai ser conduzida por um processo osmótico, de célula para célula, por diferença de soluto. E aí a aguinha vai subindo. Tanto que essas plantas, turma,
elas não são grandes, elas são de pequeníssimo porte. Elas têm, assim, a altura de 5 milímetros. Tu imagina, 5 milímetros. Que nhaca, né? Mas qual é a importância biológica das briófitas? Elas são seres pioneiros. Por isso que a gente estuda, tanto que é um organismo vivo. A biologia estuda o que é vivo. Então ela é um organismo pioneiro. Ela vai desbravar um novo ecossistema, um novo ambiente. Então ela vai desgastar a rocha, vai mexer na composição do solo e vai mexer no microclima do ambiente. Tá? Porque a taxa de fotossíntese vai ser baixa, mas tu vai ter uma modificação do clima. O ambiente provavelmente vai ser muito quente e ele tende a resfriar, possibilitando que outros organismos surjam ali. Então, turma, as briófitas, elas são extremamente importantes no processo de sucessão ecológica. Grava aí também. Tá? Ela é a primeira etapa do processo de sucessão, acontece a partir das briófitas, e também do grupo dos líquens, que a gente vai discutir mais adiante aqui na minha aula também. Certo? Então, o aparecimento dos vasos condutores faz com que surja um novo grupo, uma nova classificação dentro da botânica. São os vegetais traqueófitos ou vasculares. Então pode perceber que quando surge um evento novo e ele é vantajoso, ele propaga para todo mundo. Olha aqui no cladograma, ó, o aparecimento dos vasos condutores, xilema e floema, aparece em todo mundo. Então, ó, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, todas elas têm vasos de condução. Quais são esses vasos de condução? Vamos voltar aqui a se olhar. Muito bem, vamos voltar aqui a se encontrar aqui. Turma, nós temos dois vasos condutores, o xilema e o floema. O xilema conduz seiva bruta, que é água e sais minerais que a planta retira diretamente do solo. Tá? Então é 90% água e 10% sais minerais. Tá? Isso, depois a gente vai discutir quais são esses minerais, qual é a importância desses minerais para a plantinha. Então o xilema é o responsável pela seiva bruta. Já o floema é responsável pela seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, que também vai ser um tema dessa minha aula aqui. Tá? Fotossíntese também é um tema desse nosso conteúdo. Então, todo o processo de fotossíntese vai gerar carboidrato, vai gerar lipídios, vai gerar proteínas. E aí vai constituir a seiva elaborada, certo? Então, quem foram os primeiros vegetais a possuírem vasos condutores? As pteridófitas. Vamos voltar ali para o cladograma. Retornando para o cladograma, a gente percebe que as pteridófitas, como representantes, nós temos o xaxim, a samambaia, a avenca e a selaginela, certo? São alguns exemplos de plantas que a gente vai encontrar em ambientes úmidos e com bastante sombra, né? Tanto que esses dois primeiros organismos aqui, ó, briófita e pteridófita, são organismos que a gente chama de umbrófitos, ou seja, eles vivem na sombra, na umidade. Por que, professor? Por que esses vegetais vivem na sombra? Porque a reprodução deles ainda acontece dentro d'água, certo? Volta aqui para o tio, volta para o tio aqui. Como essas plantas elas não têm flores, aí a reprodução sexuada não acontece dentro dessas estruturas reprodutivas. Então ela vai ter que acontecer dentro d'água, ok? Vai ser tudo dentro d'água, é tudo fecundação externa. É fora do corpo do vegetal. Então, briófita e pteridófita têm que viver em ambientes úmidos e com bastante sombra para poder se reproduzir, certo? Empiricamente, a mãe da gente coloca água dentro do pratinho da samambaia. Cara, isso é óbvio, para poder formar, então, a estrutura reprodutiva sexuada, para que os gametas consigam se encontrar ali. Perfeito? Cara, é muito linda essa matéria. Vocês estão vendo que eu me empolgo, né? Eu me empolgo porque isso aqui é muito legal. Eu sei que é cheio de palavrinhas. Eu sei que eu estou dando as classificações para vocês aqui hoje. Mas é bacana, vai dizer que não é bacana isso. Voltando para o cladograma. Uou! Voltando aqui. Muito bem. Então, briófitas e briófitas e pteridófitas estão dentro dessa classificação, então, dos criptógamos, daqueles vegetais que não possuem flores. Agora tem os outros dois grupos
que são importantíssimos na natureza, que é o grupo das gimnospermas e das angiospermas. Vocês percebam que entre esses dois grupos aqui, a gente tem esse nozinho aqui no meio do cladograma, porque elas compartilham uma característica fundamental. Fundamental. Qual é essa característica fundamental? O aparecimento da semente. Sim. Nesses dois grupos, o embrião ele não está protegido agora dentro do gametângio feminino, e sim dentro da estrutura que a gente vai denominar de semente, tá? Então a proteção ficou muito mais sofisticada. E no momento que tu tem semente, tu tem que atrair um dispersor, um animal, o vento, a água, para dispersar essa semente. E aí o teu sucesso é garantido, turma. O reflorestamento da mata, da floresta, né, do bioma que for, está garantido, porque tu tem a semente, ela vai ser espalhada por um organismo, por um agente dispersor, e aí pronto, disseminou, né, tu vai ter a disseminação daquele organismo. Esses organismos que possuem semente, a gente vai chamar de espermatófitas. Olha aqui, olha a palavrinha aqui, ó. Espermatófitas. Então, o que é um organismo espermatófito? É aquele que apresenta semente. É aquele que apresenta semente. E quem é que vai apresentar semente? Gimnosperma. Calma aí, o tio tá bem doido aqui. Gimnosperma, a semente vai ser nua, vai ser desprotegida. E as angiospermas, a semente vai estar dentro de um cálice. Anjo quer dizer cálice. Ou seja, o fruto, turma. É o ovário da flor que vai hipertrofiar e vai se transformar em fruto, certo? Então, na gimnosperma, representante, por exemplo, os pinheiros, a semente é nua. Nas angiospermas, um representante, vamos pegar aqui o limoeiro, por exemplo, a semente está dentro do fruto. Essa que é a diferença. Uma semente está fora do fruto, outra semente está dentro do fruto. Tranquilo? Como é que eu chamo a plantinha que tem semente? Embriófita. Como é que eu chamo a plantinha que tem flor ou que tem inflorescência? Então vamos para mais uma classificação aqui. Esses dois grupos que eu estou falando agora, tanto a gimnosperma quanto a angiosperma, elas possuem estruturas reprodutivas, tá? Elas têm estruturas reprodutivas. As gimnospermas têm as inflorescências. A mais conhecida que vocês devem lembrar é a pinha. A pinha é uma inflorescência e não uma flor. Por isso que eu não posso dizer que todas elas têm flor. Porque flor, na verdade, a gente vai ter aonde? Aqui, ó. Olha aqui, flor. Flores e frutos. Flor eu vou ter só nas angiospermas. Ok? Então essas estruturas vão possibilitar com que a planta não dependa mais de água para se reproduzir. Ah, que interessante, né? Agora a planta se transforma numa superplanta, independente da água. Depois, mais adiante, vocês vão entender o que tornou realmente essas plantas independentes da água. Foi o aparecimento do tubo polínico. Porque o grão de pólen vai ser transportado da estrutura masculina para a feminina. Tá? E aí o que acontece? Quando o grão de pólen chega na estrutura feminina, ele vai germinar. E aí vai formar o tubo polínico. Então, a germinação do esporo agora se dá no interior da estrutura reprodutiva e não mais na água. Tu entendeu? Então, o tubo polínico é que foi sensacional. Foi a característica que mudou a vida das plantinhas. Sério mesmo, mudou da noite para o dia. Claro que não, tô brincando. Foram milhões de anos de evolução. Pensa, cada era geológica teve o aparecimento de um grupo, né? Nós tivemos a era das gimnospermas. Quer ver, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum para vocês aqui, ó. Qual foi a era das pteridófitas aqui, ó? Essas são as mais famosas. Foi na época dos dinossauros. Foi no período Jurássico. No período Jurássico, essas gurias elas tinham um tamanho gigantesco. Elas eram enormes. E a gente vai discutir isso agora, certo? Nesse momento, por que elas eram tão grandes? O que vai acontecer? Existem duas fases de vida nas minhas plantas, tá? Uma que eu vou chamar de esporófito, que vai ser uma fase que vai produzir esporos, e outra que eu chamo de gametófito, que vai produzir gametas. Até aqui foi? Tem essas duas fases de vida. Super importante isso. O único grupo que tu vai gravar para o teu vestibular e para o teu Enem
que o gametófito predomina sobre o esporófito é o grupo das briófitas. Tá aqui. Então o tapetinho verde do musgo, sabe o limo que tu enxerga no inverno, ou quando tá um friozão, ou quando tá muito úmido, tu vai ver muito musgo. Aquele tapetinho verde, aquilo tu vai chamar de gametófito. Gametófito. Depois de uma chuva, vai aparecer uma estrutura chamada haste, e em cima dessa haste, uma cápsulazinha, onde vai ser produzido os esporos. Isso aí é o esporófito. Então, o esporófito é reduzido, o gametófito é predominante nas briófitas. Fechou? A partir do grupo das pteridófitas, aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, a partir das pteridófitas, com o aparecimento do xilema e do floema, inverteu o jogo. O jogo foi invertido. Agora quem predomina é o esporófito. E aí tu vai pensar, é muito fácil pensar nisso. O que é o esporófito? É a planta em si. É a raiz, é o caule, é a folha. Se tiver flor, também é a flor. Pode ser a semente, pode ser o fruto. Isso vai depender da planta que tu estiver estudando. Então o esporófito é a planta propriamente dita. Então o que a gente vai observar? Que o esporófito cresceu pra caramba. E o gametófito praticamente é invisível ao olho nu. Tu vai precisar de uma microscopia para enxergar tubo polínico, para enxergar saco embrionário, né? Para enxergar os arquegônios. Então tu vai precisar de microscopia, porque o gametófito realmente reduziu. E no período Jurássico, por que essas plantas então eram tão enormes? Porque foi a primeira vez que o xilema aparece, velho. O xilema também é chamado de lenho. O caule dessas plantas era muito desenvolvido. Então eram plantas muito grandes. E que podiam ser grandes na época, porque os animais também eram grandes na época. Tá? Lembra que sempre tem uma coevolução no jogo. Se a planta é grande, o bicho é grande. Né? Bichos menores, plantas menores. Tu pode ver que tu não tem um grande número de plantas hoje em dia que são gigantescas. Elas atingem no máximo 100 metros de altura. A maioria das grandonas atinge 50 metros. E na época dos dinossauros era muito maior do que isso. Era muito maior. Porque foi exatamente quando surge o vaso condutor é que o esporófito também cresce. É a mesma coisa, o que possibilitou o nosso tamanho ser maior. Por que a gente é maior do que uma barata? Pensa nisso. Já pensou nisso? Por que a gente é maior que uma barata? Porque a gente tem sistema circulatório fechado. A gente tem veias, artérias e capilares. Uma barata, um artrópode, ele tem sistema circulatório aberto. O sangue percorre lacunas. Então não tem como ele expandir, não tem como ele abastecer todas as células dele de forma tão eficiente. Certo? Tanto que os insetos, o sistema respiratório é direto pelos espiráculos do abdômen. Então é isso que eu quero dizer para vocês. O que acontece com as plantas, acontece com os bichos. Dá para dizer que é um processo análogo, né? É um processo que vai junto, vai se somando, e tu vai ver que vai ter muitas semelhanças ao longo do caminho. Tem muitas semelhanças. Bom, entendeu aí o que é o esporófito e o que é o gametófito? Ao longo da minha aula a gente vai estudar muito isso. Isso aqui vai aparecer muitas vezes aqui na minha aulinha. Esporófito, gametófito, isso aqui ó, vai rolar pra caramba. Então, concluindo esse nosso primeiro slide, que praticamente ocupou a nossa aula inteira hoje, isso aqui mostra as características que tu tem que saber, né, para fazer uma prova com mais tranquilidade. São as características que cada grupo foi apresentando para poder se adaptar nos ecossistemas que eles vivem. Lembrando sempre que o grupo das angiospermas, ó, que foi o último grupo a aparecer, ele herdou todas as belezas anteriores. Ó, então vamos ver. Se tu pegar o grupo das angiospermas, o que tu pode me dizer? Ela tem embrião protegido? Sim ou não? Pensa aí. Tem, né? Aonde que esse embrião está protegido? Na semente. Ela tem vasos condutores? Tem. Ela tem vasos condutores. Tanto que as angiospermas elas podem ser arbustos, elas podem ser ervas
ou elas podem ser árvores. Sim, elas têm as 3 formas que elas se apresentam na natureza. Quer ver uma pergunta que me fizeram um tempo atrás? Se grama era angiosperma. Claro que sim, claro que sim. Tanto que a gente tem um grupo que se chama o grupo das gramíneas. Né? Então, grama é uma angiosperma. Ela vai formar raiz, caule, folha, flor, semente, fruto. É que a gente tem... Deixa eu voltar aqui para mim um pouquinho a imagem. Agora voltei. É que a gente tem ideia de que fruto tem que ser uma laranja, que fruto tem que ser um limão, que fruto tem que ser uma manga. Não! Claro que tudo isso que eu listei aqui para ti é fruto, tá? Tudo isso aqui é fruto. Mas o fruto é o invólucro da semente. É aquilo que está protegendo a semente. Então pode ser simplesmente um pontinho preto lá na flor, lá depois que a flor foi fecundada, é um pontinho preto que lá dentro está a sementinha. Então nas gramíneas existe fruto sim. É fruto seco, velho. Então tem fruto sim, tá? Então, tu entendeu um monte de coisa a partir dessa aula de hoje. São as classificações. Só faltou uma classificação que eu vou dizer agora, tá? Volta para os slides, porque faltou uma classificaçãozinha aqui. Como o gimnosperma e angiosperma possuem estruturas reprodutivas, elas entram dentro do grupo que a gente chama de fanerógamos, tá? Isso já apareceu na prova da URGS. Por exemplo, quer ver uma questão clássica da URGS? Sobre os fanerógamos, é correto afirmar, por incrível que pareça. Foi exatamente essa pergunta que apareceu na prova da URGS. Parecia prova de colégio. Vai dizer que não. E aí, então, a partir... O que tu tinha que saber? Eles podiam estar dentro dessa pergunta falando do quê? De gimnosperma? Sim. De angiosperma? Sim. Tá? Então, tu tem que entender. Fanerógamo é quem tem estrutura reprodutiva. Criptógamo é quem não tem estrutura reprodutiva. Certo? Fechou aí? Agora vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente aqui. Vamos para um próximo slidezinho aqui. Aqui, ó. Bom, turma, então dentro dos vegetais, tá? Eu fiquei incumbido aqui, está dentro da minha frente, da gente discutir os 3 tipos de meioses que existem, tá? A meiose é uma divisão celular que visa reduzir o número de cromossomos pela metade. Ponto. Por que ela visa reduzir o número de cromossomos pela metade? Para que após a fecundação, após acontecer a fecundação, os organismos restabeleçam o número de cromossomos da sua espécie. E com isso gere também uma variabilidade genética. Isso é fundamental, porque quando eu falo de meiose, o que eu tenho que pensar? Em reprodução sexuada. É diferente quando eu falo de mitose. Quando eu falo de mitose, eu estou falando de reprodução assexuada, certo? Então, meiose é sexuado. Então, os 3 tipos de meiose, então, rapidinho, porque eu tenho 7 minutos aqui para falar sobre isso, mas presta bem atenção aqui os 3 tipos de meiose que existem na natureza. E depois eu vou dizer por que eu estou dando esse assunto nesse momento da minha aula, tá? O primeiro tipo de meiose é o que a gente chama de meiose inicial ou meiose zigótica. É aquela meiose que vai agir no indivíduo para que ele cresça, por incrível que pareça. São aqueles indivíduos que a gente chama de haplobiontes. Na fase adulta deles, eles vão ser N cromossomos. Eles vão ter metade do número de cromossomos. Capite? Capite. Então eles vão ter N cromossomos. Isso só vai acontecer com quem? Com alguns fungos e com algumas algas, certo? Não é com todos os seres vivos que acontece isso daí. Então a meiose zigótica é aquela que ocorre no início da vida do organismo para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Isso contraria muito o processo comum da natureza, que é tu ter meiose ou para formar esporos ou para formar gametas. Né? Hoje mesmo a Sora Renata deu uma aula de gametogênese lá na live do Instagram. Eu estava acompanhando. Tá? Então o que ela abordou lá foi a meiose gamética. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A meiose gamética ela é comum nos animais. Então, onde é que vai acontecer a meiose? Olha aqui, ó. O indivíduo ele é diploide,
ele atingiu a maturidade sexual dele, e aí, olha o que vai acontecer. Ele vai ter que formar células aqui, ó, aqui, gaméticas, ó. Ele vai ter que formar células gaméticas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer meiose. Sim, ele vai produzir células gaméticas a partir da meiose. Então, esse é um outro tipo de meiose que a gente tem. Então, grava aí, ó. Tu tem meiose zigótica para fazer o indivíduo crescer. Fungos e algas. Tu tem uma meiose que é para formar gametas, espermatozoides e ovócitos secundários. Isso acontece nos animais. E agora, atenção, nós temos a meiose que acontece nos vegetais. É uma meiose extremamente particular, porque ela vai ocorrer entre as duas fases de vida do organismo. Olha aqui, ó, entre o esporófito e entre o gametófito, tu vai ter o quê? A meiose. Sim, cara, tu vai ter a meiose para formar o quê? Esporos. Então eu vou chamar essa meiose de meiose espórica. É aquela meiose que vai formar esporos. Então grava aí, por que é meiose intermediária ou espórica? Porque primeiro, ela ocorre entre as duas fases de vida da minha planta, entre o esporófito e o gametófito. Perfeito? E por que ela é espórica? Porque ela vai formar esporos. E os esporos são células assexuadas da minha plantinha. Certinho? E como é que uma planta forma gameta, professor? Olha aqui, ó. Os gametas vão ser formados por mitose. Olha aqui, ó. Os gametas provêm da mitose. Então grava aí. Esporo vem da meiose. E gameta vem da mitose. Muito bem. Eu espero que vocês tenham pego muitas dicas na nossa primeira aula aqui. Na semana que vem, turma, a gente vai estudar briófita e pteridófita na mesma aula. Então eu deixo uma tarefinha para vocês aí, ó, de dar uma olhada nesse assunto durante a semana. Vocês têm uma semana até o nosso próximo encontro, tá? Olha que o cabelo tá uma desgraça mesmo. E aí vocês vão conseguir estudar com mais facilidade. Qualquer dúvida, qualquer problema, manda mensagem para mim via Instagram ou via Facebook, aonde tu quiser. Me acha lá, tá? E me manda mensagem. Vou ficar bem feliz. Um baita beijo. Meu horário esgotou, tá? E provavelmente vai ter uma outra aula, não sei. Mas fui. Até semana que vem. Um baita beijo. Desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas. Deixa eu ver aqui. Obrigada pela aula. Valeu. Indicada pelas aulas. Como é que é? Ah, valeu, Ana. Muito obrigado. Deixa eu dar uns beijos. Ainda tenho 2 minutos aqui. Vamos ficar trovando aqui um pouco. Professor, tu vai explicar o que quer dizer quando o gametófito é predominante? Quando é que o gametófito é predominante? Quando ele é visível, quando tu consegue visualizar o olho nu, tá, Débora? Isso mudou na história dos vegetais, isso foi ao contrário. Aí depois o esporófito cresceu e a olho nu tu conseguiu ver o esporófito e não mais o gametófito. Então o gametófito passou a não ser mais predominante, e sim o esporófito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Meu teclado estava em outra língua. Aí saiu errado. Obrigada pela tua aula. Não tem problema. E valeu, turma, pelos comentários. A turma do extensivo manhã e tarde está participando pra caramba, até das lives. Então deixo aqui meu coração para vocês. Muito obrigado pela participação. Isso só deixa a gente feliz. Beijão, então. Fui. Tchau, tchau.